Uma boa noite a todos os irmãos que estão do outro lado desse vídeo e também os nossos irmãos da plataforma do Google Meet. Estamos aqui mais uma vez nessa noite para a glória de Deus. E antes de continuar, eu peço o seu like, a sua contribuição no sentido de se inscrever em nosso canal e também compartilhar com os amigos, vizinhos, porque é uma mensagem muito importante, essa mensagem desta noite. Nós lemos aqui Mateus 24. Eu quero ler aqui a partir do verso 21, que diz assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Também pouco haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. No verso 32 do capítulo 15, do capítulo 24, desculpe, no verso 32, vai dizer: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Então, quando nós vemos, meus irmãos, essa palavra de Jesus, porque foi o próprio Jesus que falou isto, a gente observa que realmente ele estava falando para uma época futura, principalmente quando ele se refere sobre a figueira. A figueira, irmãos, para começo de conversa, é o símbolo do povo de Israel. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando seus ramos já se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, para a gente começar esta palavra. Eu quero dizer para os irmãos que aquele povo de Israel, eles ficaram escravizados por 2000 anos. Segundo a palavra de Lucas 21, 24. Eles ficaram 2000 anos presos, escravos, sem pátria. E a partir de 1948, quando o Estado de Israel se tornou Estado de Israel, pelo um decreto da ONU, em 1948. Ou seja, 70 anos depois, ela amadureceu. 70 anos amadureceu. Então, essa é uma passagem falando para a nossa época. Quando você vai lá e lê
o verso 21 está dizendo, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, também jamais haverá. Irmãos, o que está acontecendo nesse momento da história? Será que está tudo bem? Será que está tudo bem? Quando que terminou os 70 anos? A partir de 1948. A partir de 2018. A partir de 2018, 2 anos depois, começou um grande problema na humanidade, que foi o grande divisor, que foi o Covid-19. O mundo nunca mais foi o mesmo, irmãos. De lá para cá, nós estamos tendo muitos problemas muito sérios. Então a gente observa que algo está para acontecer, porque muitas coisas já estão acontecendo nesta terra. Vai ser um tempo em que o homem irá realmente ter um grande sofrimento, porque a Bíblia ainda vai dizer no verso 22, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Irmãos, quando a gente observa o que aconteceu nesse último ano, que esses problemas aí pela Europa, essas coisas que estão acontecendo, que você já sabe o que é, não precisa entrar em detalhes. E a gente vê o último terremoto que aconteceu na Turquia. Eu quero me reportar aqui uma situação de uma mensagem que foi dada para nós no dia 1º. No dia 1º, está escrito aqui, normalmente eu coloco na minha agenda, aliás, dia 1º não, no dia 31. No dia 31. Onde, quando nós estávamos fazendo a oração entre o dia 29, o dia 29, o dia 30, aliás, o dia 31, para o dia 1º de janeiro. Então, Deus, ele tomou poderosamente em espírito a minha esposa, e Deus falou que iria sacudir essa terra. Iria sacudir essa terra. Então a gente observa que uns dias atrás houve um grande terremoto. Uns meses depois, a minha esposa, ela teve um arrebatamento de espírito e ela estava embaixo de um viaduto e ali chegou um mensageiro do Senhor e ele disse assim: está muito próximo um grande terremoto mundial. Está muito próximo. Se preparem, orem bastante para salvar os seus, suas famílias. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos que estão do outro lado. Nesse terremoto que houve ali na Turquia e na Síria, teve um cientista que
ele falou assim com precisão, com análise técnica, científica. Ele deu até o dia, tudo certinho. Saiu na grande imprensa, em todos os lugares saiu essa notícia. E realmente o terremoto aconteceu, com precisão. Ele não errou, não foi profecia. Lógico que Deus usa também, até mesmo cientistas, com muita precisão. Só que esse cientista, ele está alertando que nós estamos muito próximo de um terremoto global. Muito próximo. Eu não quero aqui dizer dias. Ele falou o dia que ia acontecer na Turquia, mas eu não quero me ater a essa situação. Mas ele falou assim, olha, vai ter um alinhamento de planetas e vai acontecer um grande terremoto no mundo. Vai ser uma coisa terrível. Aí quando a gente percebe que Deus falou uns tempos atrás, aí uns meses, acho que mais ou menos 6 meses atrás, para minha esposa, em arrebatamento de espírito. E ela não costuma errar, porque em 2018 ela também teve a revelação do Covid-19. E o mensageiro falou claramente que, de fato, ia acontecer em março do ano 2020. E aconteceu. O mundo parou. Então esse mensageiro, ele alertou, olha, se preparem, orem e procurem orar mais, porque vai ter um grande terremoto mundial. E quando a gente vê esse cientista falando isso, a gente realmente tem uma certa preocupação, porque muitas pessoas, irmãos, não estão nem aí com nada, não oram, não buscam a Deus, não buscam uma base sólida espiritual. Então, na passagem de ano também Deus tomou ela em espírito. O Espírito Santo tomou ela e disse que Deus disse, vou sacudir essa terra como sacode uma figueira. E baseado nessas mensagens que eu acabei de ler, do capítulo 24 de Mateus, do verso 21 e 22, que o sofrimento vai ser algo muito grande nessa terra. Então, o grande alerta é que a gente precisa buscar mais ao Senhor. Deixar de essas questões de tese, antitese, preocupações com isso, com aquilo, com não sei o quê. Isso não vai resolver o problema. Porque na hora que surgiu o problema, mesmo propriamente dito, não tem para ninguém. Está muito próximo para acontecer uma grande coisa que vai abalar este mundo. Porque a ira de Deus está descendo sobre essa terra. Porque as pessoas simplesmente, irmãos, estão virando as costas para Deus. Essa que é a realidade. Por bem pouco, Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa de certas coisas que ocorreram naquela época. O anjo veio avisar para Ló
Saia daí. Você e sua família. Porque Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Então está muito próximo, irmãos. Eu iria até falar uma outra coisa, mas eu senti a grande necessidade de falar isto nesta noite. Está muito próximo. Então vamos se apegar mais ao Criador, ao nosso Criador. Não é só meu, é de vocês também. Ao nosso Pai celestial, aquele que criou o céu e a terra, como diz lá no Salmo, né? Diz assim: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vai vir daquele que criou o céu e a terra. Glória a Deus. Que maravilha. Deus certamente, Ele vai poupar os seus. Os seus é aqueles que oram, que buscam, que se arrependem. Esses são os seus. Quantas pessoas salvaram, irmãos, na época de Noé? Quantas? Só 8 pessoas. Só 8 pessoas. Noé, sua esposa e seus filhos. Mais ninguém. Todo mundo, naquela época, simplesmente zombava de Noé. Entrava naquelas rodas dos escarnecedores, zombava, humilhava. Cadê o Deus? Cadê a chuva? Cadê o dilúvio? O dilúvio veio. A arca se fechou. Porque depois que fecha as portas, irmão, não tem mais jeito. Você não tem mais para onde ir. O seu dinheiro não vai resolver mais nada. Então, vamos se apegar a Deus. Vamos compartilhar esse vídeo para muitas pessoas. Vão inscrever no canal, repassar. Entendeu? Porque é um alerta de Deus. Eu não estou aqui falando por vontade própria. Várias coisas que os profetas vêm dizendo, não é só a minha esposa, vários profetas vêm dizendo isso. Não é nenhum nem dois, são vários. Aqui no Brasil tem muitos profetas. Ah, mas eu não acredito, profeta. Bom, aí já é outra coisa, né? Ore, porque é igual aquele ditado, né? Se você pede peixe para Deus, ou pão, Ele não vai te dar pedra. Ore, busque. Se você orar sinceramente, sozinho dentro do seu quarto, e ali se arrepender profundamente, então certamente Deus vai te ouvir. Na Bíblia está escrito isso. Deus vai te ouvir. Deus ele não vai virar as costas se uma pessoa de joelho orar e se arrepender. Então Deus vai te poupar. Aquele mensageiro, quando veio falar com a minha esposa, ele disse: ore. E como a gente já orava, mas a gente está orando já. Ore mais. 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 Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Ele foi até condenado por causa disso. É lógico que ele venceu, né? Na cova dos leões ele venceu. O leão não comeu ele. Assim como os seus amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego também não foram queimados na fornalha. Por quê? Porque oravam, porque buscavam. E é o que nós devemos fazer. Jesus, que era o Filho de Deus, ele estava o tempo todo orando. Subia muitas vezes aos montes, no monte, para orar.
Será que você é melhor que ele? Ele orava. Ele era o filho de Deus. Daniel orava muito. Nós não somos melhor que eles. Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu destino. Vamos procurar, porque o momento é melindroso. Se acontecer isto mesmo, como está descrito, como alguns cientistas e alguns profetas já falaram, a coisa vai ser pesada, a coisa vai ser complicada. Amém? Eu não estou dando assim uma situação de embaraço para ninguém. É só um alerta. Porque eu vejo muitas pessoas debochando de Deus. E isso não é bom. É apenas um alerta. Se arrependam. Se arrependam. Amém? Não se esqueça, dê o seu like, compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal. O Despertar 607. Amém? Que Deus proteja e abençoe poderosamente.